Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Na nossa aula de português de hoje, a gente vai estudar 3 assuntos, tá? A gente vai estudar crase, vai estudar verbo e vai estudar advérbio, tá, pessoal? Então, vamos responder todos os exercícios no final de todos esses 3 capítulos, mas não se preocupem que eles são bem pequenininhos, tá? Vamos lá. Crase. A palavra crase, ela vem do grego crasis e quer dizer uma mistura ou uma fusão. Uma fusão, ela é a contração da preposição a com o artigo a, tá? Então, pode ser também o pronome demonstrativo a e outros pronomes como aquele, aquela ou aquilo. Então, vamos ver alguns exemplos, ó. Irei à cidade, fomos à loja, refiro-me àquele fato. Então, a gente sempre está usando a crase, tá? A regra geral é que vai ser crase sempre que tiver um encontro de palavras, sempre que tiver uma preposição a com outra que vai aceitar o artigo a ou as. Então, ó, por exemplo, cheguei à escola. Então, nesse caso, a gente tem dois, né? A junção do artigo a com a preposição a. Então, a gente vai usar crase. Conheço a escola. Nesse caso, a gente não vai colocar a crase, porque a gente não vai precisar da preposição. A gente só vai precisar do artigo, tá? A gente segue algumas regrinhas para saber se vai ser preciso usar a crase ou não, tá? Se a gente for substituir uma palavra feminina por outra masculina, tá? E se a gente puder trocar o a por ao, então a gente vai poder usar a crase. Então, se eu disser assim, fui à farmácia, aí você vai dizer assim, se eu trocasse farmácia por mercado, então eu fui ao mercado. Então, nesse caso, a gente pode usar a crase, tá? Quando a gente está se referindo a um lugar, tá? E se a gente trocar essa palavra feminina por uma masculina, e aí nessa masculina a gente puder usar o ao, então é sinal de que essa frase a gente vai utilizar a crase, tá? Quando a gente for substituir a preposição a por outras preposições, como para, de ou em, tá? Se aparecer artigo, tem crase. Então, ó, se eu disser que eu fui para a Alemanha, a frase correta seria fui à Alemanha. Então, usa a crase, porque eu posso usar o para, tá? Quando a gente está indicando horas, então sempre usa a crase, ó. Saí às 18 horas, saí às 13 horas, então usa a crase. Se a expressão for uma moda, uma maneira, ou um preparo de alguma coisa, um estilo de alguém, então sempre usa a. Eu fiz um macarrão à bolonhesa, crase nela. Gol a Pelé, crase nele. Poesias a Drummond. O que a gente quer dizer com esse a? Que você está fazendo uma coisa que é o estilo de outra. Então, eu escrevi uma poesia parecida com a de Drummond. Então, é uma poesia a Drummond, tá, pessoal? E exemplos de palavras onde a gente não vai usar crase. Quando a palavra for masculina, quando estivermos perto de verbos, quando a gente for falar de casas ou lar ou moradia, não usamos. Antes de substantivos femininos que a gente usa no geral, tá? E nomes próprios que não vão admitir artigo. Então, a gente não vai usar a crase. Vamos lá, pessoal. Continuando com a nossa aula, vamos falar um pouquinho dos verbos. Os verbos são aquelas palavras que a gente usa para indicar uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, o vizinho pulou a cerca, é uma ação. A dona ficou entusiasmada, é um estado. Chovia naquela tarde, é um fenômeno da natureza. Então, o que é o verbo? Vai ser a única classe de palavras que a gente vai variar em tempo, em modo, em pessoa e em número. Ou seja, existem palavras que não podem ser conjugadas, só o verbo pode. Por exemplo, eu posso dizer que eu escrevo uma carta, que eu já escrevi uma carta, que eu escreverei uma carta, que ele escreveu, que você escreveu, que todo mundo escreveu. Mas eu não posso dizer que eu bicicleta, tu bicicleta, ela bicicleta, né? Então, toda palavra que pode ser conjugada é verbo. E aquela que não pode, não é verbo. Tá, pessoal? Então, o verbo sempre vai expressar alguma coisa. Vai estar de uma ação, de uma sensação, de um sentimento, tá? Sempre vai expressar algo. E muitas outras ideias, então sempre a gente vai estar se referindo a alguém que é o sujeito, tá? E a gente pode situar em tempo passado, presente e futuro. Então, o verbo ele é essencial para a ação. Não vai existir oração sem verbo, tá?
E às vezes basta até o verbo para a oração estar completa, tá, pessoal? Por exemplo, engordei. É o quê? Uma verdade absoluta dessa quarentena. Então, não preciso falar mais nada. Engordei já é uma oração, tá? Os verbos, eles podem ser classificados em regulares e irregulares. Os verbos regulares vão ter a mesma terminação em todos os tempos, em todos os modos, tá? Já os irregulares não seguem um padrão. Então, por exemplo, ó, o verbo cantar. Geralmente, todos os verbos que terminam em ar, er, ir, tá, or, sempre vão ser regulares. Então, ó, eu canto, tu cantas, ele canta. Já aqui, ó, quem manda aqui, meu, geralmente, tem o fazer, tá? Que é irregular, tá? Desculpa, gente, não é corona, é rinite. Então, vamos lá, irregulares, né? Eu faço, tu fazes, ele faz. Então, vejam que não segue um padrão, tá? Então, aqui no regular, a gente tem o quê? O mesmo radical, né? Que é o cante. A gente só vai mudando o final da palavra de acordo aqui com a pessoa, tá? Os tempos e modos, tá? Os tempos verbais vão se dividir em presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Cada um vai ter o seu uso e a sua ideia, tá? Já os modos verbais são indicativo, que é quando vai ter um fato concreto, um fato real, aquele que a gente não tem dúvida. O subjuntivo, que é aquele que vai dar uma ideia de dúvida, uma ação irreal, alguma ação hipotética. E o imperativo, que é quando a gente vai indicar uma ordem, um pedido ou então uma sugestão, tá? Então, a gente tem aqui modo indicativo. No presente, ó, hoje eu canto. No pretérito, né? Perfeito. Ontem eu cantei. Já no pretérito perfeito aqui, naquela época, eu cantava, tá? Então, tem essas terminações aí. Essas terminações que são importantes aí para o modo indicativo. Aqui no modo subjuntivo, aqui, ó, que eu cante, se eu cantasse, então são coisas que expressam dúvidas, né? Quando eu cantar, quando eu puder fazer aquilo. Dicas para o modo imperativo, ó. Ser tu uma bênção, né? Estou mandando a pessoa ser uma bênção. Ou então estou negando alguma coisa, mas mandando também, estou na ordem, ó. Não sejas tão indisciplinado. Então, tudo isso aí é sobre o modo imperativo, tá? E os tempos do modo imperativo só podem ser afirmativo ou negativo, tá, pessoal? Bem breve nossa aula dos verbos, tá? E os nossos advérbios, para finalizar, o advérbio é uma palavra que a gente usa para modificar o verbo, o adjetivo ou para modificar o próprio advérbio. Então, ó, a criança caminhava é o verbo calmamente. Então, a gente está dando qualidade ali àquele verbo. Este homem é muito elegante. Então, a gente está dando a qualidade ali àquele homem. Ele é o quê? Elegante. Ela caminha muito calmamente. Então, ó, o muito, tá? É advérbio, calmamente é advérbio, tá? Então, a gente vai conhecer aqui cada um deles, né? Eles são classificados, né? Aqui, ó, quanto à classificação dos advérbios. E eles podem exprimir inúmeras circunstâncias, tá? E podem ser classificados de acordo com essas circunstâncias. Então, vamos lá. A gente tem os advérbios de lugar, né? Tem aqui, ali, acolá, né? A gente tem os advérbios de tempo, né? Amanhã, ontem, jamais, nunca, sempre. Tem advérbio de modo, né? Que é aquele que está bem, se está mal, está pior, está depressa, devagar, né? E todos aqueles que são terminados com mente. Suavemente, calmamente, alegremente, felizmente. A gente tem advérbio de negação, né? Não, nem, tampouco. Os de dúvida, talvez, quiçá, acaso, provavelmente. A gente tem intensidade, muito, pouco, bastante. Tem afirmação, sim, certamente que sim, realmente, de certo. A gente tem aqueles de exclusão, apenas, senão, somente. O de inclusão, que é diferente da exclusão quando a gente está excluindo. Inclusão quando a gente está trazendo, ó. Ainda, até, inclusivamente, também. E temos os de ordem, né? Depois, primeiramente, ultimamente, tá, pessoal? Sempre que tiver dúvida, vem aqui nessa listinha para a gente saber qual é qual advérbio aqui, tá? Qual a classificação dos advérbios. Aqui tem uma observação. As palavras onde, aonde, donde, quando, como e porquê,
usados em frases interrogativas diretas ou indiretas, são chamados de advérbios interrogativos, tá? Os advérbios, embora pertençam à categoria das palavras invariáveis, podem variar com relação ao grau. Então, além do grau normal, o advérbio e o adjetivo, tá? Eles podem estar no grau comparativo ou no grau superlativo, tá? O grau comparativo é quando aquela circunstância que é expressa pelo advérbio está sendo comparada com o outro. Então, ó, a gente tem um comparativo de igualdade. Chegarei tão cedo quanto você, tá? A gente tem o comparativo de superioridade, né? Chegarei mais cedo que você. E a gente tem o de inferioridade. Chegarei menos cedo que você, tá? E o grau superlativo é quando a circunstância que é expressa pelo advérbio vai ser intensificada, tá? Enquanto o outro a gente estava comparando, aqui a gente está intensificando, está aumentando. Então, o grau superlativo do advérbio ele vai ser formado por a gente vai acrescentar um sufixo, que é aquilo que vem depois, tá? E a gente vai ter outro advérbio indicando esse grau. Ó, cheguei tardíssimo. É um superlativo sintético, porque a gente tá, ó, só acrescentou o sufixo, ó. Tarde, a gente tirou o e e colocou o íssimo. Então, é um sufixo que tá dando aquele grau superlativo, tá intensificando que ele chegou bem tarde. Mas se eu quero dizer, ó, eu indico só um advérbio aqui, ó. Cheguei muito tarde. Então, é um superlativo analítico, tá? Quando eu utilizo o advérbio para dar esse grau aí de esse grau superlativo aí, tá? Essa intensidade aí na minha frase. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá, pessoal? Não esqueçam de responder os 3 exercícios dos nossos 3 capítulos, crase, verbo e advérbio, tá, pessoal? Não são muito grandes os exercícios, não, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem perguntar no privado.